Amigos do Automais, o terror do BYD Dolphin finalmente está no Brasil para a gente poder testar o GWM Hora 03 na versão de entrada Skin. Ou será que ele não vai ser tanto assim o terror do Dolphin? Calma que hoje eu vou te mostrar todos os detalhes sobre o modelo de entrada da Great Wall. Por exatos R$150 mil, você leva o GWM Hora 03 para casa. É um preço ali próximo da faixa do Dolphin, ele tem mais potência e mais torque do que o Dolphin, vou falar nisso na hora que eu estiver dirigindo esse carro. E o visual dele te engana bastante, porque quando você olha as fotos, ele não parece tão grande quanto de fato ele é. Então, para vocês terem uma noção, eu tenho 1,87 m de altura, eu sou uma pessoa grande. E olha eu do lado desse carro, o porte que ele tem. Ele parece mais ou menos do mesmo tamanho de um Volkswagen T-Cross, por exemplo, mas com uma carinha que mistura detalhes de Mini Cooper com Porsche. Porsche vem desse sorrisinho aqui formado pelo capô, que é típico dos modelos da marca alemã. Tem esse vinco aqui mais forte também para dar uma característica mais esportiva para ele, mesmo que essa não seja tanto a pegada. E o paralama aqui bem destacado junto aqui com a área dos faróis, que também é uma cara bem Porsche. Mas esse farol redondinho com borda cromada é a cara dos carros da Mini. Você tem ao mesmo tempo o visual que é um pouco retrô, com moderno, uma pegada mais fofinha dos elétricos agora chineses, que geralmente estão adotando esse estilo. Esse carro visualmente ficou bem legal. E outra coisa que é interessante são as combinações de cores. Você tem branco com interior off-white e caramelo, vermelho com interior vermelho também um pouquinho mais claro, preto com preto e o azul Copacabana com interior verde, azul, vai, na hora que você vê ao vivo você vê que ele é azul, com detalhinhos em bege. Então é legal que você tem essas várias combinações de cores, na hora que eu for lá pra dentro eu mostro pra vocês os detalhes. A versão Skin de entrada do Hora 03 traz o para-choque com um visual diferente, com a entrada de ar bem menor, e aqui você tem um detalhezinho para disfarçar o sensor de estacionamento, como se fosse uma colmeia que surge e volta ali. Eu achei esse detalhe muito legal e só percebi no modelo branco. Então você tem um para-choque com visual menos esportivo, mas ainda assim um carro bem bonito. Para vocês entenderem melhor sobre o porte do Hora 03, são 4,23 m de comprimento, 1,60 m de altura e 1,82 m de largura. Ou seja, ele não é um carro tão alto quanto um SUV compacto, mas é tão largo e comprido quanto um. E você vê todo esse visual arredondadinho dele aqui na lateral. Você tem retrovisores bem redondos, parecidos com os carros da Mini, e rodas de liga leve de 18 polegadas, com um desenho diferente da versão GT. E também não tem o paralama alargado, que é só da versão GT. Aqui no Skin você não tem isso. O teto com pintura contrastante vem só na versão Copacabana, que você tem a carroceria em azul Copacabana, que eles chamam, que é meio que verde, meio que azul, com o teto branco aqui, já vem no mesmo padrão da cor do carro. A traseira do Hora 03 é um dos pontos mais legais desse carro. É esquisito, mas é esquisito de um jeito legal. Você tira algumas coisas do lugar comum aqui nesse carro, por exemplo, a lanterna, onde que ela é? É aqui no vidro, é nessa parte superior aqui. Mas a seta não, a seta eles deixaram aqui no para-choque. Quer ver? Eu vou ligar o pisca-alerta para vocês verem. Ah lá, seta no para-choque. Dava para ter colocado aqui em cima, mas deixaram aqui embaixo. Mas tem uma explicação para isso. É que nenhuma parte móvel do carro pode esconder todas as lanternas. Então quando você abre o porta-malas aqui, ó, automaticamente acende ali embaixo por segurança. Então por isso que eles já deixaram a seta e a luz de ré aqui. São 228 litros de porta-malas, é bem menos do que do Dolphin, e a área útil aqui é um pouco atrapalhada por conta do desenho da tampa. Então você tem tanto que o bagageiro é minúsculo, olha o tamanho dessa peça aqui, ó. É só isso aqui, ó, que você tem aqui para colocar, aqui para tampar o porta-malas. Então a área útil do porta-malas acaba sendo um pouco menor do que de outros modelos. Se a traseira fosse menos arredondada, seria um pouco maior, mas aí também tira o charme do Hora 03, não fechei direito, pronto. Ele é bem arredondado, onde seria a lanterna é só metal, você tem uma traseira bem arredondada e bonita, com o nome Hora escrito aqui, GWM e 03. Lembrando que lá na China, Hora é uma marca, aqui no Brasil é uma linha da GWM. Porque a GWM decidiu trazer suas marcas como linhas. Então você tem os modelos Hora, que são GWM Hora, 03 é o nome dele. Você tem os GWM Haval, que lá na China é uma marca só de SUVs. Teremos futuramente os Tank, os Power e os Way. Todas as marcas da GWM estarão aqui no Brasil em breve. Outra diferença do GT para o Skin é aqui o aerofólio, que é um pouquinho menor, e o para-choque, que no Hora 03 Skin é um pouquinho diferente.
Mas bora olhar o interior desse carro, tem muito detalhe legal. Um dos principais pontos de destaque do Hora 03 em relação ao BYD Dolphin está no interior. O Dolphin tem um acabamento legal, mas do Hora 03 é bem mais interessante. Você tem toda essa parte aqui macia, aqui é plástico, mas é um plástico de boa qualidade, enquanto nas portas toda essa superfície macia, mais aqui essa parte de baixo com couro. E lembrando que o interior dele tem 4 combinações diferentes de acordo com a cor da carroceria, como eu já falei. Esse daqui eu achei bem interessante, que é um tipo de bege que eles chamam de off-white com marrom. Então dá uma combinação bem chique para o interior desse carro. O volante nessa parte aqui de baixo, sendo esse bege, talvez fique suscetível a sujeiras. Talvez seria mais interessante ter deixado marrom ou só o volante preto. Mas ainda assim, é um visual legal. Tem teclas aqui que parecem touch, mas não são teclas físicas de fato, enquanto os botões aqui de comandos rápidos são idênticos aos dos carros da Mini. Então tem um gostinho de Mini ainda nos carros da GWM, especificamente da linha Hora. Você tem painel de instrumentos totalmente digital igual ao do Rava OH6, central multimídia integrada aqui num negócio só, parecido com um dos modelos da Mercedes. A central é a brasileira, que já foi desenvolvida para o Rava OH6, está aqui também no Hora 03. Então você tem uma central fácil de mexer com Android Auto e Apple CarPlay, que no Rava, quando eu testei, ele travou bastante, mas ainda assim uma central boa. Essa faixa aqui das saídas de ar, tudo conectado para dar uma sensação também de mais elegância, e um console central bem alto, com praticamente 3 andares. Você tem aqui para o encosto de braço, com espaço aqui para guardar coisa, inclusive está guardada a chave, que eu achei a chave bem bonita desse carro. Temos depois aqui um espaço para guardar o celular, não é o carregador por indução, mais um outro espaço aqui, e aqui para o seletor de marcha. Mais aqui embaixo 2 porta-copos e um outro lugar para você guardar o celular, onde tem 2 entradas USB. Uma das coisas interessantes desse carro é que ele não tem botão de partida. Então, tal qual nos carros da Volvo, você entra, pisa o pé no freio, pronto, ele já está ligado, só mudar a marcha aqui e ir embora. Só que para desligar, você pode só abrir a porta e ir embora, ou apertar um botãozinho aqui, é que você aperta, ó, tá vendo? Ele já desliga de vez. Então tem esse a mais de segurança caso você se sinta um pouco receoso de sair do carro e ele parecer que está ligado ainda, coisa que não tá. O banco é bem confortável, revestido em couro, com uma combinação marrom com bege nessa cor de carroceria branca, e é um banco que abraça bem, então você se sente confortável. Eu achei essa parte do carro bem interessante. Ele passa uma sensação de requinte e conforto que o Dolphin não passa, mesmo eles sendo concorrentes diretos um do outro. Aqui em cima você tem o parasol que parece de couro, mas não é um material macio. Isso aqui também me chamou bastante atenção, mas o que me chamou mais atenção é o espaço traseiro desse carro. Bora pro banco de trás. O espaço traseiro do GWM Hora 03 é muito bom. O banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87 m, aqui ó. Olha o tanto que está sobrando de espaço aqui para as pernas. Dá mais ou menos uns 3 dedos aqui, mas eu estou bem confortável. E o banco aqui, o encosto dele é bem inclinado. O finalzinho aqui do teto avançando, eu pego um pouco a minha cabeça, mas não está desconfortável, porque a altura aqui do teto é boa. Aqui atrás o acabamento vira plástico, nessa parte superior, mas você ainda tem couro aqui. E a mesma coisa aqui para o resto do banco, também em couro. Não tem saída de ar para quem senta atrás, mas tem uma entrada USB para carregamento de celular, e mesmo ele sendo um carro elétrico, tem um túnel central aqui elevado, não sei porquê. E vale um adendo também que eu achei interessante nesse carro, ele tem 7 airbags de série, sendo que o 7º airbag é central aqui para evitar que um passageiro da frente junto com o outro se choquem, ou seja, um pouquinho mais de proteção. Agora bora voltar lá pro banco da frente e fazer o test drive desse carro na loucura do trânsito de São Paulo. Agora finalmente a bordo do GWM Hora 03 na versão de entrada Skin, que é um pouquinho menos potente do que o modelo GT. São 171 cavalos e 25,5 de torque, ou seja, o mesmo torque, exatamente o mesmo torque do motor 1.4 TSI da Volkswagen. Só que a diferença é que, porque você está num carro elétrico, a entrega de torque é instantânea. Vai dar para acelerar? Não, porque eu estou no meio do trânsito de São Paulo e para variar, São Paulo está sempre um inferno, ainda mais aqui perto do aeroporto. Só que um ponto que me chamou muita atenção no Hora 03 é a questão do isolamento acústico. Num carro elétrico você não tem um motor a combustão para compor um barulho ali dentro e disfarçar ruídos externos, ruídos de rolagem, às vezes até ruídos de suspensão. Mas a GWM fez um trabalho muito bom de isolamento acústico nesse carro. Então você mal escuta o que acontece lá fora, não escuta a suspensão trabalhando, mesmo quando passa em buraco ou superfícies ruins, e principalmente não escuta essas motos chatas pra caramba que ficam passando no corredor fazendo bi, 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 aqui infernizando a vida.
Dá para escutar o bibibi? Dá, mas não tanto quanto se você tivesse com o vidro aberto, ou até em carros com isolamento acústico um pouco mais sutil do que o do Hora 03. O legal é que por conta disso e por conta da rodagem mais sólida dele, ele parece até um carro premium. O Dolphin da BYD, que é o grande concorrente desse carro, ele tem uma dirigibilidade um pouquinho mais apimentadinha, mais esportiva, mais gostosa. O Hora, ele já apela para um lado um pouco mais refinado e dá uma sensação de luxo maior. Então você tem um carro que é um tanto quanto mais sólido para andar, linearidade da rodagem dele é mais interessante, ele é mais suave, você não tem tanto ruído do pneu, uma aspereza de pneu, e é um carro... Sabe que ele me passa muita sensação? Ele me lembra muito os carros da Mini, só que sem aquela dureza de suspensão. Então você tem um carro que é pequeno, um pouco mais refinado, um pouco mais luxuoso. Não é só no visual que ele bebe dessa fonte retrô da Mini, acaba sendo também um pouco na pegada de dirigir para o lado luxuoso que a Mini tem. Só que os carros da Mini, de novo, são carros mais esportivos, são carros mais duros, mais firmes, e o Hora 03 não, ele já preza pelo conforto. Agora, por falar em Mini, ele tem uma característica igual dos Mini que já me deixou irritado, que é a seta aqui. A seta, quando você joga para um lado para o outro, ela volta para o meio, ela não fica para cima ou para baixo, que nem qualquer carro normal. Aí você esquece que tá dando seta, aí a seta muda de barulho por causa do alerta de ponto cego. Só que achei irritante. Se fosse fazer os 5 coisas desse carro, isso aqui seria uma dessas características, mas tirando isso, tá ok. O Hora 03 ele é lotado de itens de segurança, então você tem frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado, você tem sistema de manutenção em faixa, muitos itens que esse carro tem. E como a grande maioria dos carros chineses, ele é um tanto quanto desesperado. Então direto você tá dirigindo aqui, o carro da frente tá começando a frear, você já percebeu, tá indo frear, já começa a alertar aqui desesperado. Isso é comum em carros chineses, a gente vê muito nos BYD, vê muito no Hora, vê muito no Haval também. Não sei se isso é uma característica dos chineses não saberem dirigir direito ou se o trânsito lá é muito caótico, mas todos os carros de marcas chinesas tendem a ser extremamente desesperados em seus sistemas de segurança, apesar dos sistemas de segurança serem bem calibrados. Então você tem um funcionamento bem orgânico do sistema de manutenção em faixa, você tem os alertas atuando de maneira bem precisa, mas, como eu falei, exagerados. A direção do Hora 03 é grandona, com ar um pouco fino, mas a calibração da direção me agradou bastante. Ela é uma direção mais rápida, um pouquinho mais direta, um peso adequado. Falta ver como seria a resposta dele em curvas, em um trecho um pouco mais sinuoso, porque o test drive desse carro está sendo feito em São Paulo, próximo da hora do almoço, na qual, nesse momento, a gente tem um trajeto de 8,8 km que vão ser feitos em 26 minutos. Então, testando o carro no anda e para do dia a dia da cidade. O que eu senti também nesse carro é que o regenerativo do freio dele não é tão presente. Existem carros que têm um sistema regenerativo muito mais forte, que assim que você tira o pé do acelerador, ele já começa a dar aquela brecada que você meio que tem que reaprender a dirigir o carro. Isso é muito nítido em modelos elétricos, que às vezes você tem que meio que reaprender a sua maneira de dirigir. E no Hora 03 isso não acontece. Ele lembra muito a maneira com que um carro a combustão anda. Então assim que você tira o pé do acelerador, ele já usa aquele pequeno freio motor que teria num carro a combustão normal para ajudar a regenerar a bateria. É interessante alguns carros quando tem os pedal shifts aqui para você poder controlar mais o regenerativo, mais ou menos regenerativo de acordo com o seu gosto, mas você pode controlar isso também na central multimídia aqui. Não é tão prático, mas da maneira que está agora, que ele está solto, é bom para você conseguir se controlar melhor. E para quem não está acostumado a ter um carro elétrico, que a grande maioria dos compradores desse carro vai ser o primeiro carro elétrico, você não vai ter dificuldade nenhuma para sair do seu carro a combustão para vir para esse daqui. Mas, de novo, o grande ponto do Hora 03 frente ao BYD Dolphin é que nessa versão de entrada do 03 Skin, você tem um carro com mais potência, um carro com mais torque e mais sofisticado. Quando a gente passa para o Dolphin Plus, aí a briga já muda de cenário. E aí também é com o Hora 03 GT, que já é outro carro também, um pouquinho mais de bateria, tem um interior um pouquinho diferente e tudo mais. Mas essa briga dos carros elétricos de entrada acaba sendo muito proveitosa para você que está aí. Porque são dois carros que, teoricamente, quando você olha para eles e quando anda neles, eles são carros de mais de 150 mil reais. Seriam carros que, quando as duas marcas estavam para lançar, se eles não falassem o preço, a gente chutaria
180, 200 mil, tranquilo, porque são carros que estão entregando isso. Você não tem esse nível de acabamento, como eu já falei, num carro de 150 mil. Só que você tem aqui num carro de 150 mil, além de um nível de acabamento superior, tem também o fato de ser elétrico. Então, em suma, o grande charme do Hora 03 é ele te entregar um carro refinado, um carro até o ponto que pode ser de uma marca generalista sofisticado, com a vantagem de ser elétrico e ainda com uma boa autonomia, que são 232 km de acordo com o ciclo em metro, que a gente sabe que é bem pessimista. Na prática, você vai fazer bem mais do que isso. Talvez chegue a uns 300 km. Nesse momento, tá dando 246 km de autonomia aqui. A gente andou 17 km, mas, de novo, anda e para de trânsito, que é a situação que os carros elétricos mais gostam, porque é onde eles vão gastar menos combustível. Eu vou ficar maluco com essa seta aqui. Mas, enfim, gostaria de dirigir um pouco mais esse carro, além de só no trânsito. Mas do que deu para sentir aqui, é o ponto principal do Hora 03, é refinamento de construção, de dirigibilidade e de acabamento. Na briga com o BYD Dolphin, o Hora 03 tem seus charmes, tem seus pecados. Ele é um carro um pouco menor em alguns aspectos, mas o espaço traseiro é muito bom, porta-malas um pouco menor. Tem menos porta-objetos do que o Dolphin, o visual é diferente. Enquanto o Dolphin apela para ex-donos de Fit, o Hora 03 vai para aquela galera do Fusca, do 500, do Mini Cooper. São carros com pegadas diferentes e ideias diferentes. Ao meu ver, o impacto do Dolphin ainda é maior do que o impacto que o Hora 03 pode ter no mercado. O potencial de vendas do Dolphin é maior. Mas aqui nesse carro você vai ter um carro mais sofisticado, com um visual exótico e diferente para todo mundo. E sinceramente, um carro muito legal. A GWM está vindo com 2 pés no peito aqui no mercado para realmente fincar suas bases aqui e não ser só mais uma, ou uma marca chinesa que veio e foi embora. Eles querem forte estar aqui no Brasil, tanto que esse carro tem expectativa de ser produzido aqui. 150 mil é um preço bom, quantidade de itens de série é legal também. Só faltou dirigir mais um pouco, porque o test drive no trânsito não deu para sentir todo o potencial que esse carro tem. Mas isso fica para uma próxima. Curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E não esqueça, toda segunda-feira tem podcast Automais ao vivo aqui no canal. Até a próxima!